Olá, bom dia pessoal. Aqui é o professor Ed Carlos do SEJ está falando. Quanto tempo, na verdade? Espero que todos estejam bem, se cuidando, porque ainda estamos com esse vírus aí. Vamos sair só em caso de necessidade e, se possível, sempre usando máscara, certo? Então hoje eu vim falar com o pessoal do 8º ano, volume 3, da unidade 3, que as nossas atividades já estão postadas no Facebook, temos lá para entregar do dia 9 até o dia 23, e aí tá lá as páginas, tudo certinho, as atividades de geografia para vocês poderem estar fazendo essas atividades tranquilamente, certo, pessoal? Nessa unidade 3, do volume 3, do pessoal do 8º ano, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o processo de regionalização, que acabou fazendo o quê? Uma integração do mundo. Mas como foram criados esses blocos regionais? Por que eles são chamados blocos regionais? Nós temos que lembrar o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele ficou dividido em dois blocos, como já falamos em aulas passadas: o bloco dos capitalistas e o bloco dos socialistas. Isso nós estamos falando pós Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos, pensando que os Estados Unidos saiu bem fortalecido após essa Segunda Guerra Mundial. Já tinha saído bem após a primeira, aí após a segunda ele consolidou-se como uma potência mundial capitalista. Então os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos, os países socialistas liderados pela a então União Soviética. Mas agora falando nesses blocos regionais, o que isso tem a ver? Tudo a ver, porque os Estados Unidos como potência ele não via adversários. Não estou falando tanto assim de guerra, agora estou falando o quê? Na área comercial. Só os Estados Unidos colocavam as suas grandes indústrias fazendo girar a sua mercadoria no mundo. Então, os países europeus eles estavam totalmente destruídos no pós-guerra. Nós temos que lembrar que a guerra foi 90%, a guerra foi aonde? Foi na Europa. Então a Itália estava destruída, a França estava destruída, parte da União Soviética estava destruída. Então eles precisavam reconstruir esses países. Então, como foi essa reconstrução? Essa reconstrução foi o quê? Pegando o quê? Trazendo nativos das colônias que eles exploravam na África. Um exemplo, a França trouxe pessoas da Argélia, o país que ele colonizou na África. Por isso que nós temos muitos descendentes de argelinos na França. O jogador Zinedine Zidane é descendente de argelinos. A França trouxe esses argelinos para o quê? Para poder reconstruir o país. Porque o país estava destruído, muitos soldados tinham morrido na guerra, a população estava o quê? Baixa. Então, mas essa reconstrução, tudo tem um custo. E esse custo foi o quê? Com dinheiro americano. Os Estados Unidos também bancou a reconstrução da Europa. Mas aí que tá, os países europeus vendo que os Estados Unidos estavam num patamar acima, aí os países europeus pegaram e falaram assim: opa, a gente precisa ver, para competir com os Estados Unidos individualmente, nós não vamos conseguir. O que nós vamos ter que fazer então? Aí eles pegaram e formaram blocos. Formaram um bloco. O que é esse bloco? Eles se juntaram e falaram assim: vamos criar a comunidade dos Estados da Europa, que hoje seria a União Europeia. Aí eles pegaram e se formaram juntos, a gente consegue disputar comercialmente com os Estados Unidos. Então esse imbróglio lá começou lá com a Comunidade Econômica Europeia, lá em 1957, é essa União Europeia de hoje, que nós temos até o euro. O que é então esse bloco regional? Os países europeus eles começaram a, entre si, ter tarifas mais em conta, e poderia viajar entre eles sem precisar de passaporte. É a mesma coisa que surgiu aqui em 1991 com o acordo entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, o Mercosul. Foi outro bloco regional. Quando a gente fala de bloco regional, a gente está falando o quê? De países próximos. Regional, região. Então, países próximos formam esses blocos regionais para aparecerem no contexto mundial. Eles sozinhos, eles não conseguiriam assim aparecer tão rápido. Mas você estando em bloco, você ascende mais internacionalmente. É uma coisa você falar assim do Mercosul, outra coisa é você falar do Paraguai no mundo. Nada contra os paraguaios, mas você falando Mercosul já vão saber: opa, o Paraguai faz parte do Mercosul. Então aí já é diferente, cria um certo impacto isso no mundo, entendeu, pessoal? Então eu quero que vocês foquem nisso.
nessa parte de blocos regionais é isso. Então são os países, os países que se formaram após guerra, que eles estavam enfraquecidos, aí eles pegaram e criaram o primeiro bloco, o que? Bloco das comunidades dos estados, comunidade europeia, comunidade econômica europeia, desculpa, CEE, em 1957. Em 1948 já tinham criado aqui nas Américas a Organização dos Estados Americanos, OEA. Era também o que? Uma forma de estar diminuindo a diferença nossa para os Estados Unidos, vendendo, exportando mais produtos para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, por quê? Também vendendo as coisas dele para esses países, porque os Estados Unidos, como país industrial, ele também vai pensar nas indústrias deles. Então ele também quer exportar. Ele não quer só comprar. Então ele fala assim, eu compro de vocês, mas só que vocês também têm que comprar de mim. Então os Estados Unidos sempre faziam essa barganha mundial. Então, blocos regionais são aqueles que são os países próximos. Os primeiros a se formar então foi a União Europeia, lá em 1957. Depois veio o que? O Mercosul, teve o NAFTA na América do Norte, aí depois teve a ASEAN lá na Ásia, também os tigres asiáticos na década de 80, que foi o que? A Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong, eles também se fortaleceram através desse bloco e começaram o que? Oferecer mão de obra barata para isso. Então, esses blocos regionais é isso, esse processo de regionalização, ele se apoia nesse estabelecimento de acordo entre esses países. Eu vendo mais barato, um exemplo, Itália e França. Eu vendo mais barato porque você está no mesmo continente que eu. Vou vender mais caro para os Estados Unidos para eles estar o quê? Em outro continente. Certo, pessoal? E que isso acabou gerando o que? Na década de 80 para cá, acabou o que? Fazendo que houvesse, que crescesse o que? O fenômeno do que? O fenômeno da globalização. Porque esses países, essas indústrias começaram o que? A ir para vários continentes, saindo das suas matrizes, saindo dos seus países. Nós temos uma GM americana vindo para o Brasil, nós temos um McDonald's saindo dos Estados Unidos e indo para a China, indo para a União Soviética. Nós temos empresas japonesas no Brasil. Então a globalização apoiou-se através do que? Desses processos de regionalização. Então a globalização cresceu muito por causa disso. Hoje a gente tem o que? O iPhone, Samsung, vários tipos de aparelhos celulares. Por quê? Porque houve essa integração dessas empresas no mundo. Então hoje o que a gente demorava anos, às vezes meses, para a gente ter o produto, ter alguma coisa assim, hoje nós temos aqui pronto. Claro que nem todo mundo vai ter condições de comprar, mas está lá para vender. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham, espero que tenha ajudado um pouco. Isso aí está lá na nossa página 64 até a 71, no nosso livro do 8º ano, volume 3. Leem com calma, que vocês fazem a atividade tranquilamente. Um abraço a todos, continue se cuidando e em breve estaremos aí. Um abraço.